Vamos falar um pouquinho, gente, do Camilo Santana, que parece que vai topar um convite aí pro Ministério da Educação. Eu quero mostrar também os vídeos da minha amiga Sara Góes, que ela justamente gravou a respeito do Camilo. Camilo que já foi um quadro do PT muito próximo do Ciro Gomes e que hoje se afastou e está mais próximo do presidente Lula. Vamos ler essa nota aqui da Folha de São Paulo. Para todo mundo ficar muito bem informado. Lula convida Camilo Santana para o MEC após o PT pressionar por pasta, e parece que ele topou. Governadora do Ceará, Isolda Sela, antes favorita ao cargo, deve assumir a Secretaria de Educação Básica. Após o PT cobrar o comando de uma das principais vitrines da esplanada, o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva convidou o ex-governador e senador eleito Camilo Santana para assumir o Ministério da Educação. A decisão de aceitar a pasta só não foi anunciada formalmente porque a despedida de uma conversa com a atual governadora do Ceará, Isolda Sela, ocorrida nesta quinta. O ex-pedetista e hoje sem partido, ex-pedetista e hoje sem partido, ela era cotada para chefiar a educação, mas deverá ocupar a Secretaria de Educação Básica do futuro governo. A nomeação de Isolda era dada como certa até o PT do Ceará reivindicar a pasta. A bancada cearense ganhou força após conquistar o governo do estado em primeiro turno, em meio a uma queda de braço com o ex-governador Ciro Gomes. Aliás, eu vou até olhar aqui, ó. O Camilo Santana realmente aceitou a recomendação e vai se reunir com o Lula, tá? Eu tô com uma nota aqui do DCM atualizada, mas eu vou continuar lendo essa daqui da Folha. Isolda chegou a viajar para Brasília para a cerimônia de diplomação de Lula, até então como a mais cotada para a função. Na véspera, no entanto, o presidente eleito ouviu restrições ao seu nome. Segundo um aliado do ex-governador cearense, o convite de Lula a Santana foi feito durante uma reunião na segunda-feira em Brasília. Também acompanharam a conversa o deputado federal José Guimarães e o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas. Santana viajou nesta quinta a Fortaleza para se reunir com Isolda e discutir a sucessão do MEC. Lula ainda pode confirmar nos próximos dias novos ministros. Aliados do petista afirmam que parte dos anúncios deve ser feito entre sexta-feira e domingo. Alguns nomes encabeçam a lista, as apostas para os ministérios, como os da socióloga Nízia Trindade Lima, presidente da Fiocruz, para a saúde, e o deputado federal Luiz Marinho para o trabalho. O Luiz Marinho também foi confirmado. A Nízia que está em disputa porque o Arthur Lira quer a pasta e aí ele está tentando colocar justamente um nome do PP. Procurador da Fazenda Nacional, Jorge Messias, está cotado para a AGU, enquanto Vinícius Marques de Carvalho, ex-presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deve assumir a CGU, a Controladoria Geral da União. Também, olha aí o Lulão, também são nomes prováveis para a esplanada dos ministérios, a deputada federal eleita Marina Silva ao Ministério do Meio Ambiente, além de Alexandre Padilha, Relações Institucionais, e Silvia Almeida para Direitos Humanos. Lula convidou o presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, que é o filho do Zé Alencar, para chefiar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O petista tem sinalizado a aliados que as costuras políticas e a votação da PEC da transição na Câmara devem adiar o anúncio final da composição da esplanada dos ministérios. O plano é concentrar anúncios de ministros políticos para depois da aprovação da proposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também entra para emplacar aliados no primeiro escalão do futuro governo, segundo relatos feitos à Folha. Ele teria indicado que ampliaria a margem de votos para aprovar a PEC em troca de nomeações no comando da saúde, além de apoiar a escolha do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, para o MME, Ministério de Minas e Energia. As ideias de Lira esbarram nas de Lula, que deseja nomear o senador eleito Renato Filho para o adversário político do presidente da Câmara na MME. Ainda está indefinido o futuro político de alguns aliados da campanha do presidente, como da senadora Simone Tebet e de Márcio França, do PSB, que são alguns partidos que estão insatisfeitos, inclusive, com as alianças. França é cotado para a pasta de cidades ou para o Ministério dos Portos, que pode surgir do desmembramento do Ministério da Infraestrutura. A MDBista é, por sua vez, cotada para o desenvolvimento social. Parte do PT vê risco entregar o cargo a Tebet e fortalecer uma rival na disputa da presidencial de 2026. A opção por Camilo e Renan Filho contraria a estratégia definida por Lula de manter senadores eleitos no Congresso. Essa brecha poderá abrir espaço para a nomeação do ex-governador do Piauí, Wellington Dias, cotado para o planejamento.
Lula ainda pode nomear o senador Alexandre Silveira, do PSD, para o comando de infraestrutura. Outro nome avaliado pelo presidente diplomado no campo político é o do deputado Pedro Paulo para o Ministério do Turismo. Reportagem da Kátia Seabra, Paulo Saldanha, Matheus Vargas e Vitória Azevedo. Reportagem feita a 4 mãos, com muitas fontes em off, tão válida quanto a reportagem da revista Fórum, tá, gente? Eu estou só colocando que algumas matérias mais impactantes a gente consegue fazer quando a gente tem alguma documentação ou quando a gente consegue mostrar alguma foto, aí a coisa realmente pega fogo, sobretudo uma denúncia envolvendo o GSI, mas é válido sim, mega válido a investigação também da Fórum, para vocês ficarem por dentro. E a minha querida amiga Sara Góes defendeu a indicação de Camilo Santana para um ministério. Vamos ver o que ela falou aqui. Ela fez 2 videozinhos no Instagram. Eu acho legal mostrar para vocês também. Camilo Santana feito por motivo nenhum, parte 1. Um dos assuntos favoritos do cearense é o Camilo Santana. E não é só porque as pessoas costumam falar dos políticos dos seus estados, é porque o Camilo Santana é realmente uma figura muito única. Ele não era aquele político que estava sempre na boca do povo, nas redes sociais ou na televisão. Só para vocês terem noção, no ano 2000, Camilo Santana foi candidato à prefeitura de Barbalha e não foi eleito. Essas ironias da vida. Ele é muito alto, alvo, muito sério, aquela cabeça comprida de paulista, como o pessoal fala aqui. Camilo Santana não é só cearense, como ele é do Crato, que é um Ceará do Ceará. Inclusive, é filho de 2 cearenses muito queridos, Dona Megarda e Eudoro Santana. Na minha lembrança, o Camilo Santana ficou mais evidente nas mídias quando ele foi secretário do governo de Cid Gomes. Em 2014, o Camilo Santana estava concorrendo com Eunício Oliveira. A gente não pode esquecer que, primeiro, em 2014, o gigante tinha acordado. Ano de Copa, pessoas revoltadas com o PT, Dilma sendo atacada e muitas vezes não era defendida dentro do próprio partido. Dilma, enquanto Eunício Oliveira, além de surfar nessa onda, era um cara extremamente conhecido no estado do Ceará. Contra todo o pessimismo que rondava o partido naquela época, o Camilo Santana foi para o segundo turno e ganhou com quase 54% dos votos. De 2014 até 2018, a gente sabe que muita água rolou, e dentro do PT também. Por exemplo, a bem-sucedida aliança que geralmente a gente tem entre Ferreira Gomes, qualquer partido que eles estivessem, e PT, começou a ser questionada por muitos petistas. Em 2018, a gente já estava começando a ficar assim de saco cheio, sabe? Porque foi justamente em 2018 que Cid Gomes humilhou a militância petista e o próprio Lula. Mas comecei um vídeo sobre as ironias da vida, o Lula é presidente, babaca. E o principal motivo das críticas ao Camilo Santana por parte dos petistas, que além dele insistir nessa aliança, ele sempre foi pessoalmente muito crédulo nela. Não sei se vocês sabem que eu provoquei um encontro do Ciro com o Lula no ano passado, setembro do ano passado. E fazia anos que eles não se encontravam. Eu acredito que eles têm muito mais convergência do que divergência. Quando ele se candidatou à reeleição em 2018, a sua vice era Isolda Sela, a mulher que revolucionou a educação no estado do Ceará, aquela que teve todo o seu sucesso usurpado na campanha de Ciro Gomes. Mas esse aqui é um vídeo de amor. E aí eu, que sempre fui muito crítica a essa aliança e ao carinho que o Camilo tem pela família Ferreira Gomes, tenho que admitir que ele tem uma coisa muito parecida com o Lula. Quando a gente, que é militante do PT, estava muito machucado pelas ofensas do Ciro, pela falta de apoio à candidatura da Luiziane à prefeitura de Fortaleza, ele insistia que a gente deveria continuar pensando numa linha bem sucedida de governança. E não é por acaso que o cara tinha quase 100% de aprovação e foi reeleito com 80% dos votos no primeiro turno. O cabo é bom. O cabo é bom. Apesar da gente ter Bolsonaro presidente e Camilo Santana governador, a gente estava querendo mais petismo. Cansei de dizer que já tinha passado da hora do Camilo Santana mudar de partido, que ele era um liberal. Estou até mal visto dentro do próprio partido pelas minhas posições, mas eu tenho uma posição naquilo que eu acredito e muito sincera. Eu tenho que abrir um parêntese aqui para não parecer que eu estou defendendo a perfeição do Camilo Santana. As críticas à esquerda do Camilo Santana, aquelas feitas à gestão dele, eram justas. Nossos companheiros reclamavam da demora para a chamada de concursos públicos e a reforma da Previdência no Estado. Os companheiros reclamavam muito da demora para a chamada de concursos públicos e a reforma da Previdência no Estado. São críticas legítimas que não tem nada a ver com essa porcaria negacionista de extrema-direita que a gente viu. Chega, menino, que o vídeo ficou grande demais, eu vou gravar outro. Vídeo sobre Camilo Santana feito por motivo... Segundo vídeo da Sara Góes, vamos ver aqui.
feito sem nenhuma razão especial, parte 2. Bolsonaro presidente, militância magoada, Ciro Gomes enlouquecido, Lula preso, o que mais faltava? Briga entre facções, motim da polícia. Eu não posso me aprofundar muito sobre a questão das facções criminosas e o motim da polícia, porque eu gosto de estar viva. Mas a situação que a gente passou naquele momento era de fazer qualquer político chorar no banho. Tomei medida dura, sim, porque eu tinha a responsabilidade de proteger a população, mesmo sabendo o desgaste político que eu podia ter. Mesmo sabendo aquele enfrentamento que eu tive dos grupos criminosos dentro dos presídios, você lembra? Foram noites sem dormir, tentando botar bomba em viaduto, bomba derrubando torre, queimando ônibus, tentando intimidar o governador. E nós não intimidamos. Eu recebi 3 ministros do Bolsonaro sentados na minha mesa, o ministro Moro, o ministro-chefe da defesa do Exército Brasileiro e o da AGU, tentando me convencer a dar anistia. Eu disse que não dava. E aí olhei para o Moro, que era juiz, e disse: você que foi juiz, você acha correto e contra a lei? E ele: não é assim. Mas era, porque a lei está clara. Eu olhei para o general Fernando Azevedo da Defesa Nacional e perguntei: você aceitaria que o Exército fizesse motim ou greve? Ele deu um pulo: de forma alguma. Então como é que vocês querem que eu aceite? E aí vocês imaginam, né, o bolsonarismo no auge, pessoas queriam que o nosso governador fosse um Charles Bronson. As facções não foram tratadas como uma gripezinha quando elas eram já uma pandemia? Eu não acho que isso é verdade, ao contrário. Uma das primeiras atitudes que eu criei no meu governo, inclusive, foi uma delegacia de combate ao crime organizado. Até que uma coisa mudou completamente o rumo das nossas vidas. O estado do Ceará foi um dos primeiros estados atingidos pela pandemia. E a gente se tornou exemplo de como lidar com o vírus. E foi aí que um governador, que vivia recebendo críticas em relação ao temperamento... Deixa eu só responder uma coisa antes de seguir com a Sara. Virgínia quer mandar um Pix aqui pra gente, Virgínia. Ó, vou mostrar para você o Pix que você tem que mandar. É aqui pro Carlito Neto, tá? carlitosneto@gmail.com. Se vocês quiserem mandar Pix, mandem direto pro Carlito, que é bastante necessário aqui para todo mundo ficar muito bem informado. E, por favor, eu insisto, ajudem nos superchats. A gente precisa muito da ajuda de vocês para continuar mantendo aqui o nosso canal e as nossas atividades, gente. Vamos ouvir mais um pouquinho da Sara Góes. A sua gentileza, educação, seu republicanismo, era constantemente ofendido pelos trogloditas bolsonaristas no estado do Ceará, ganhou o coração de todo mundo, inclusive da direita. Camilo Santana só não virou o principal assunto de mesa de bar nesse momento porque não tinha mesa de bar nesse momento. Foi muito difícil, sobretudo em cidades muito boêmias como Fortaleza. Mas o cabo segurou a onda. E mais do que medidas rígidas de isolamento, Camilo e Isolda promoveram uma série de políticas públicas para amenizar os danos e prejuízos daquele momento. É claro que o negacionismo bolsonarista reagiu patrocinado contra o governador do estado. Mas se você der uma volta em 3 quarteirões na cidade de Fortaleza, você vai entender o tamanho do carinho que as pessoas têm por ele. Em qualquer esquina, comércio, ônibus, você vai ver a seguinte frase: vai dar certo. O vai dar certo pode parecer cínico, chapa branca, blá, 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 blá. Mas o fato é que é uma mensagem tipicamente cearense, que não é ligada a partido, nem político, nem ideologia. É simplesmente uma mensagem de positividade no momento difícil que não se compromete com nada nem com ninguém. Só vai dar certo. E aí eu sou chata, eu implico, eu critico, mas o vai dar certo é um negócio que eu defendo. E me dói quando alguém critica perto de mim. Camilo Santana foi se tornando um assunto muito popular, não só porque a gente tinha um orgulho danado de Ceará ser exemplo para o Brasil, mas porque ele realmente se tornou uma figura diferente. Aguenta aí que o vídeo continua. Vídeo sobre o Camilo Santana feito... Cara, ainda tem um terceiro vídeo que ela ainda nem gravou e a gente vai acompanhar aqui porque o Camilo Santana muito provavelmente vai ser o nosso ministro da Educação. E muito interessante, um quadro saído do Ceará, acho que tanto ele quanto a Isolda eram excelentes nomes. E tem outros nomes também que eu gosto do Daniel Cara, tem muitos nomes bacanas para pasta, e que provavelmente devem virar secretários, mas a gente vai continuar aqui de olho para todo mundo poder acompanhar.